Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje nós iremos falar sobre qual é o melhor método de ensino. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje nós iremos falar sobre qual é o melhor método de ensino para que o aluno possa aprender. Primeiramente, para que o aluno possa aprender, é necessário levar em consideração o seu estilo de aprendizagem. O que é o estilo de aprendizagem? O estilo de aprendizagem é basicamente o método que o aluno usa para aprender. E o que seria esse estilo de aprendizagem? Então, temos os estilos de aprendizagem segundo o modelo VARC, seguindo a linha de 4 estilos de formas de aprender. E quais são esses 4 estilos de aprendizagem? Dentre eles podemos identificar os seguintes estilos: o visual, o auditivo, leitura e escrita e sinestésico. O que se trata do estilo de aprendizagem visual? Pessoas que possuem este estilo preferem aprender e ensinar usando slides, giz e lousa, criar esquemas, diagramas, textos com cores e destaque, vídeos e imagens. Então, o que acontece com uma pessoa que tem um estilo de aprendizagem visual? Essa pessoa tem a necessidade de ver vídeos, slides, ela precisa assistir, por exemplo, este vídeo agora. Uma pessoa que possui o estilo de aprendizagem visual, ela aprende com maior facilidade ouvindo uma pessoa e assistindo essa pessoa falando com ela. Ela consegue aprender assistindo tutoriais, slides. Por exemplo, o vídeo que eu faço, geralmente eu uso um slide. Por quê? Tem pessoa que é muito visual, ela precisa ver o conteúdo. Então, por mais que eu esteja falando, eu gosto de colocar o texto, eu gosto que a pessoa possa ler o texto. Então, isso é uma metodologia que envolve estilos de aprendizagem. Outra característica deste estilo é que pessoas costumam se distrair fácil com movimentos, gostam de avaliações em que possam demonstrar de forma ilustrativa e conseguem facilmente lembrar mais do rosto de uma pessoa ao invés do nome. Existem muitas pessoas que olham para uma pessoa, lembra daquela pessoa, mas não sabe o nome daquela pessoa. Ela conhece só pelo rosto, pela face daquela pessoa. Então, isso é uma característica de uma pessoa que tem um estilo de aprendizagem visual. A outra característica se trata do estilo de aprendizagem auditivo. Pessoas com esse estilo gostam de aprender ouvindo explicações e ensinar de forma oral. Então, uma pessoa que tem esse estilo de aprendizagem, ela costuma aprender ouvindo, ela não precisa nem assistir. Se ela ouvir, para ela tá tudo ok. Então, uma pessoa com um estilo auditivo de aprendizagem, ela prefere aulas com debates, discussões, rodas de conversa. E no caso, elas costumam se distrair muito com sons, preferem usar a voz para explicar suas ideias e exames orais. Então, uma pessoa com um estilo de aprendizagem auditiva, às vezes ela não vai querer uma avaliação em que ela vai ter que fazer uma dissertação e nem uma questão de múltipla escolha. Ela vai se dar muito bem em avaliações em que ela possa apresentar as ideias dela de forma oral. O estilo de aprendizagem, leitura e escrita. O sujeito que possui esse estilo de aprendizagem observam mais informações e compreendem melhor fazendo anotações durante seminários e palestras, escrevendo resumos e lendo textos. Então, o que isso significa? Uma pessoa que tem este estilo de aprendizagem, ela consegue absorver melhor as informações quando ela anota. Por exemplo, o professor está lá dando a aula dele, ela começa a anotar no caderno. O professor vai dar uma aula, mas antes da aula ele passa um conteúdo, um texto para que o aluno leia, ele vai querer ler com antecedência.
Quando chegar o dia da aula, ele já vai até saber sobre o assunto. Aí o professor vai falar e já vai estar por dentro do assunto. Então tem pessoas que o professor chega em sala de aula, começa a falar, ele não consegue entender muito bem o conteúdo. Ele precisa pegar o texto, ele precisa ler o texto, ele precisa anotar, ele precisa rabiscar o texto, precisa fazer seus fichamentos, seus resumos. Então, enfim, uma pessoa com esse estilo de aprendizagem, ela tem a necessidade de escrever, de anotar, de ler. Eu, particularmente, eu gosto muito de fazer anotação, eu gosto de escrever, fazer meus resumos. Eu tenho necessidade de fazer anotações e isso não é nenhum problema. Inclusive, muitas pessoas fazem vídeos falando, quer aprender tal conteúdo, quer ir bem na prova, faça tal coisa. Isso é errado. Não existe uma fórmula secreta que faça você aprender. Repita em voz alta tantas vezes que você vai conseguir aprender o conteúdo. Não é assim que funciona. Se o seu estilo de aprendizagem for visual, não vai adiantar você escrever a frase 100 vezes. E se o seu estilo também de aprendizagem for leitura escrita, não vai adiantar você assistir vídeo, não vai adiantar você ouvir áudio de aulas. Então você tem que descobrir qual é o seu estilo de aprendizagem e focar nele. Eu, particularmente, preciso ler. Não adianta às vezes eu ficar assistindo vídeo, ficar ouvindo áudio. Enfim, quais são as características do estilo de aprendizagem sinestésico? Sinestésico basicamente está relacionado ao ato de fazer algo com o corpo, de fazer algo na prática. Então, essas pessoas que possuem esse estilo de aprendizagem costumam absorver e compreender melhor as informações realizando tarefas e preferem interagir no ambiente dando exemplos reais para explicar as coisas. Então, uma pessoa que tem o estilo de aprendizagem sinestésico, ela não vai optar por fazer uma avaliação objetiva nem dissertativa. Ela vai optar por fazer um seminário, uma apresentação, fazer algo na prática mesmo, de verdade. Ela não vai querer algo muito superficial, ela vai optar por algo que ela possa mostrar com as próprias mãos, que ela possa fazer, apresentar na prática. Existem 4 estilos definidos de aprendizagem, são outros 4 estilos de aprendizagem. Existe o estilo ativo, o reflexivo, o estilo teórico e estilo pragmático. O que é o estilo ativo? Pessoas com o estilo ativo se entusiasmam com novidades, costumam agir de forma rápida e ágil e a liderar as atividades e tarefas em grupo. Algumas dificuldades para quem possui esse estilo é trabalhar de forma individual, repetir as mesmas atividades e expor temas. Então, essa pessoa que tem um estilo ativo, vamos dizer que é aquela pessoa que interage bem com o grupo, ela consegue conduzir o grupo, mas ela não vai fazer a apresentação, ela vai estar lá na ativa, ela vai interagir, mas quando se trata de algo individual, que ela vai ter que fazer sozinha, ela já não vai gostar muito de fazer, de ter que realizar algo de forma individual. Ela gosta de trabalhar bastante em grupo, de liderar as atividades. Basicamente é isso. Estilo reflexivo. Pessoas com esse estilo gostam de observar, refletir, reunir o máximo de informações e ter tempo suficiente para realizar suas tarefas. Uma pessoa que tem esse estilo de aprendizagem, o que acontece? Não dê nada para ela realizar na última hora. Eu, por exemplo, na época que eu estava na universidade, às vezes um professor chegava em sala de aula e falava assim, hoje vocês vão fazer uma apresentação. Eu vou distribuir os temas e cada um vai falar sobre um assunto. Pronto, era o fim do mundo para mim. Porque, meu Deus, e agora? Como que eu vou falar sobre tal assunto? Eu nem planejei, eu não estudei, eu não li o assunto. Como que eu vou falar sobre isso? Quando tinha atividade assim, eu nem falava nada. Não, eu falava... Você vai falar aí, tá? Eu não vou falar não. Eu acabava fugindo, porque é o fim do mundo ter que apresentar alguma coisa se você não planejou nada antes.
Então isso é uma característica do estilo reflexivo. Ele precisa planejar, precisa se aprofundar no assunto, precisa pesquisar antes. No caso também, costumam considerar as opiniões dos outros para depois expor as suas. Então depois que ele ouviu todo mundo falando, aí é que ele vai dar o parecer dele, falar o que ele acha, o que ele deixa de achar. E também temos pessoas com esse estilo têm dificuldade de expor algo de imediato, liderar grupos e ter prazo para entregar atividades. Elas não conseguem agir sob pressão. Enfim, é isso, o estilo reflexivo. Temos também o estilo teórico. Quem possui esse estilo costuma ser muito organizado, compreender fatos complicados, participar de coisas complexas e questioná-las. Para uma pessoa teórica, tudo tem um começo, meio e fim. Então, uma pessoa que tem um estilo teórico, ela gosta de pesquisar, ela é uma pessoa muito organizada. Para que ela entenda alguma coisa, uma aula, o professor tem que chegar lá e falar: ó, primeiro vamos fazer isso, segundo vamos fazer isso e terceiro vamos fazer isso. Então, ela precisa ter um mapa, ela precisa ter todo um planejamento do que vai acontecer primeiro, o que vai acontecer no meio, o que vai acontecer no final. Então, basicamente, ela é uma pessoa muito organizada, tudo tem que ter um porquê para ela. E, no caso, não aceita não entender a finalidade da tarefa e agir de forma emocional, deixando a teoria de lado. Então, para essa pessoa que tem o estilo teórico, tudo tem que ter um porquê, uma finalidade e estar baseado na teoria. Então, basicamente, essas são as características do estilo teórico. Estilo pragmático. Quem possui esse estilo gosta de agir de forma prática, costuma ser impaciente e não reflete muito antes de agir, gosta de receber indicações práticas para realizar as tarefas e aplicar na prática tudo o que foi aprendido. Pessoas pragmáticas sentem dificuldade em aprender teorias que fogem muito da realidade. Uma pessoa que tem o estilo pragmático, ela não tem muita paciência para pesquisa, para a questão da teoria, do primeiro, do segundo, do terceiro tópico, do começo, meio e fim. Ela já é uma pessoa muito prática. Ela vai lá na hora, faz o que tem que fazer. É uma pessoa que tem mais facilidade com coisas de última hora, com coisas que surgem do nada. É uma pessoa que é muito pragmática mesmo. Ela é muito prática, ela consegue se resolver fácil assim de última hora. Então, uma pessoa com esse estilo de aprendizagem, ela é uma pessoa prática. O próprio nome já diz, pragmático, é bem prático, é uma pessoa que faz as coisas assim com praticidade. Pessoas pragmáticas sentem dificuldade em aprender teorias que fogem muito da realidade, trabalhar sem instruções específicas e não encontrar praticidade na tarefa para realizá-las. Enquanto o estilo teórico se apega muito à teoria, o pragmático já é o oposto, ele se pega muito à prática. Então, para ele não existe finalidade de se apegar a uma teoria. Para ele, as coisas não ficam só no papel. As coisas têm que acontecer de forma prática, tem que acontecer de forma concreta, porque se eu não consigo fazer aquilo, não serve de nada a teoria. Então, esse é o estilo pragmático. Por que é importante saber em sala de aula que existem diversos tipos de estilos de aprendizagem? Justamente para que o meu método de ensino seja eficaz. Então, a partir do momento que eu sei, que eu tenho consciência que existem estilos de aprendizagem, eu não posso chegar em sala de aula, por exemplo, e falar, ó, eu trouxe esse texto aqui, vocês vão ler esse texto e amanhã tem avaliação. E pronto. Não é assim que funciona. Se nessa sala a maioria dos alunos tiverem um estilo de aprendizagem visual, por exemplo, a maioria dos alunos não vão aprender. Por quê? Se eles têm a necessidade de assistir uma videoaula, de ver um slide, de ver uma explicação por meio de vídeo, se eu passo uma atividade por meio de texto, só os alunos que têm esse estilo de aprendizagem, leitura e escrita, vão se beneficiar dessa prática. O restante dos alunos vão acabar sendo prejudicados. Então eu vou ter que criar uma aula diferente para todo mundo? Também não. Na verdade, eu vou ter que criar uma aula que envolva os estilos de aprendizagem. Por exemplo, aqui esse vídeo. Basicamente, vamos dizer que esse vídeo ele tem o estilo de aprendizagem visual, porque você está me vendo falar com você agora. Ele tem o estilo auditivo, porque você está me ouvindo falar.
Ele tem o estilo também leitura escrita, porque tem o slide aqui na tela do seu computador, então você está me vendo falar, me ouvindo falar, e o texto escrito. Então, o que acontece? Você tem que criar uma aula que envolva diversos estilos de aprendizagem para que os alunos tenham um máximo de proveito. Então, temos que tomar cuidado, porque o próprio professor tem o seu estilo de aprendizagem. Eu mesma, eu me identifico mais com a leitura escrita, então eu tenho que tomar cuidado na hora que for dar aula e eu não dar uma aula só contemplando o meu estilo de aprendizagem. Porque o meu estilo de aprendizagem vai acabar sendo o meu estilo de ensino. Então eu não posso me apegar só na leitura escrita achando que todo mundo vai aprender. Eu tenho que criar uma aula que contemple os estilos de aprendizagem dos alunos e não o que fica mais prático e mais confortável para mim no caso. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se caso ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo falando sobre esse assunto. E se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui também nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.